Oi, eu sou a Maureen Souza e eu sou aluna de graduação do curso de Engenharia de Telecomunicações. A minha relação com o INCT Signos começou basicamente ano passado. O meu orientador me convidou para participar e foi um momento muito interessante na minha carreira profissional, porque foi o primeiro laboratório que eu entrei, eu ainda não tinha tido esse contato. E aqui é um ambiente muito bacana, porque a gente não só fica mais próximo dos professores, mas também tem outros alunos de pós-graduação, mestrados, e a gente pode tirar dúvida diretamente com eles. Então é um ambiente muito bacana, muito enriquecedor. Facilita muito essa troca de informações. Atualmente eu estou trabalhando numa pesquisa, eu sou aluna de C, e a pesquisa que eu estou trabalhando agora é na área de processamento de sinais. No caso, estimação de parâmetros de ângulos de chegada e de saída considerando um sistema que eu tenho uma RIS, que é uma superfície inteligente reconfigurável. Então é um projeto bastante bacana que eu estou participando. Foi a partir desse laboratório aqui que eu comecei a ter a vontade de seguir a carreira acadêmica. Eu atribuo muito ao INCT Signals essa vontade de ser descoberta na minha carreira desse caminho que eu possa seguir, justamente seguir na área acadêmica, na área de pesquisa. Meu nome é Israel, sou Israel Coelho. Eu entrei na graduação em 2019 e meu vínculo nessa área de pesquisa e tal, eu comecei a conhecer mais do INCT próximo do final da minha graduação já, na verdade. Quando eu conheci o professor do laboratório, o professor Fazal, e aí ele me deu a oportunidade de começar a pesquisar alguns temas para ele. Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa que busca trazer para o domínio analógico algumas coisas que são feitas no digital atualmente, quando se trata do processamento digital de sinais, né? Então, atualmente alguns algoritmos e alguns processos eles acontecem de forma digital, mas quando se pensa no 6G, várias coisas nesse processo precisam ser alteradas. E uma das soluções, né, dessas coisas que precisam ser alteradas é fazer parte desse processo que está acontecendo no digital no analógico, e é isso que eu estou pesquisando. É muito importante porque foi o INCT que me deu a oportunidade de realmente conhecer esse mundo de pesquisa, né, que é totalmente novo para mim. Essa área de você ir atrás de entender a razão das coisas e desenvolver novas tecnologias, isso é muito, muito interessante. Eu não teria encontrado esse mundo que é tão interessante para mim, esse mundo de pesquisa, sem a participação do INCT na minha vida. Sou Josué Vasconcelos, eu sou aluno de mestrado aqui no projeto INCT. Eu pesquiso sobre movable antenas e superfícies inteligentes refletoras. Primeiro eu comecei uma pesquisa relacionada às antenas móveis isoladas e depois juntei isso com a superfície inteligente refletora, que é a famosa RIS, que é a área de pesquisa do professor André e do laboratório como um todo, né? Na graduação, a gente tem diferentes oportunidades na faculdade e em uma cadeira com o professor André, ele viu potencial em mim para ser um bolsista e eu me interessei pela pesquisa, mas para mim era um plano provisório, assim, vou pesquisar um tempo, depois vou para o mercado de trabalho. Mas ao entrar na pesquisa eu me apaixonei, assim, gostei bastante, sou uma pessoa um pouco criativa, e o professor André ofereceu todo o auxílio, assim, para qual tema você se sente mais confortável e tudo mais. E ao longo do tempo ele foi direcionando sobre temas de pesquisa que são quentes, digamos assim, para o mundo, que são relevantes para o mundo. E através desses temas de pesquisa, a gente foi montando uma estratégia para fazer TCC, fazer um projeto que também pudesse ser continuado no mestrado. Durante a pesquisa, a gente começou com um projeto de estudar antenas móveis, que é algo meio que novo, assim, está sendo estudado há poucos anos e tem poucos resultados com isso. Então a gente estudou as antenas móveis e fez estimações de canal, a gente fez simulações, códigos e principalmente aplicando a base que o professor tem a maior especialidade, que é tensores, né? O uso de tensores para isso. Eu terminei o TCC com antenas móveis e no mestrado teve a adição da RIS no cenário de antenas móveis. E aí agora que a RIS, superfície inteligente refletora, as antenas móveis, eu creio que o projeto INCT também é muito bom, porque dá um conforto pra gente de ter um laboratório pra gente estudar, ter as máquinas boas. Por exemplo, eu tô para publicar um artigo para revista agora e as simulações são bem pesadas, assim, questão de fazer 24 horas simulando um gráfico para ter um resultado de gráfico, e com as máquinas que tem aqui é bem mais fluido do que em casa, assim, traz essa segurança, esse conforto, e também para ao longo do dia permanecer realizando a pesquisa aqui, né, ao invés de buscar algum outro coworking e tal. E além disso, o suporte do professor André também, além de ter a disponibilidade dele de conversar por celular, reuniões,
quando a gente está aqui, a gente se encontra, a gente também tem a facilidade de conversar, tirar dúvidas, acompanhar. Então, o projeto INCT ele tem essa facilidade, esse conforto, e também tem a segurança de que eu posso ter uma bolsa caso as bolsas da faculdade não deem certo e tal, eles conseguem fazer esse financiamento para mim também. Eu sou Paulo Ricardo, atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado vinculado ao INCT, aqui na Universidade Federal do Ceará. Desenvolvo pesquisas relacionadas basicamente à estimação de canal em sistemas de comunicação sem fio assistidos por superfícies refletoras reconfiguráveis. A minha relação com o INCT ela surgiu de uma orientação de mestrado e doutorado junto ao professor André. Após a aprovação desse projeto, eu fui selecionado para realizar uma pesquisa de pós-doutorado aqui no grupo. Eu retornei após um período de atividade como docente no Instituto Federal do Ceará, com a ideia de integrar essa relação e esse aperfeiçoamento com novas tecnologias nas áreas de comunicações sem fio, comunicações móveis, com o intuito de agregar e levar esse conhecimento para a formação em cursos superiores no interior do estado, de forma que, com esse aperfeiçoamento, seja possível orientar alunos basicamente de graduação e TCC, para que eles possam desenvolver pesquisas também nessas novas tecnologias nas áreas de telecomunicações, quem sabe visando o ingresso em uma pós-graduação nessa área, ou aqui na UFC ou qualquer outra instituição. Então, minha pesquisa ela se baseia em processos de desenvolvimento de algoritmos de estimação de canal em diversos cenários que utilizam novas tecnologias chamadas de metasuperfícies inteligentes que estão sendo empregadas atualmente nesse sistema de comunicação sem fio, visando a comunicação de sexta geração, conhecido como 6G.